Pega na sua mão a palavra do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 19. Verso 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu vou ler com você aqui no painel, para que você acompanhe a mesma tradução. Porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Coloque as mãos em cima da palavra do Senhor, se você puder. Feche os teus olhos mais uma vez. Senhor Deus eterno e grande Pai, que a Tua palavra, Senhor, venha falar diretamente ao nosso coração, Pai querido. E Teu Espírito Santo venha se manifestar em nossas vidas através da Sua palavra ainda mais forte, porque desde o primeiro minuto deste culto a Tua presença é real aqui, a Sua manifestação é real, a Sua unção é real, Pai. Por isso, Deus, continua falando conosco. Abra os nossos olhos, abra também nossos ouvidos, pois queremos ver e ouvir a Tua glória neste lugar. Mas fecha a boca do inimigo, porque ele não pode soprar nenhum mal aos nossos ouvidos, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Antes de você se assentar, cumprimente pelo menos 2 pessoas aí e diga para ele assim, ó: veja o verdadeiro propósito. Aí você pode se assentar em nome de Jesus, aleluia. Deus tem coisas grandes para você e para mim nesta noite poderosa. A palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 5, verso 12. Romanos, capítulo 5, verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Amém ou não amém? Amados, nós vamos falar um pouquinho sobre o verdadeiro propósito. Nós estamos vivendo tempos que muitos têm se esquecido do verdadeiro propósito. Mas Deus, quando cria o homem, e Ele cria Adão, e Ele coloca Adão num jardim tão belo, tão perfeito, num lugar tão maravilhoso, e Ele dá legalidade a Adão, Ele dá, sabe, coisas para ele, e fala assim: olha, Adão, dê nome aos animais, dê nome às plantas, esse jardim, toma conta dele, cuida dele. Olha, você pode comer desse jardim, você pode se alimentar dele, aqui está o seu sustento. Todo dia, à tardezinha, Deus descia, falava com Adão, que coisa maravilhosa. Deus assim falou assim: eu vou começar um grande propósito. Então lhe fez uma ajudadora, com o intuito de Adão não estar sozinho, mas poder também se multiplicar sobre a terra, e juntos eles cumprirem um propósito de povoar a terra e cuidar do que era de Deus, da grande criação de Deus. Mas além do propósito de Deus, existia Satanás, que ainda nos céus, como anjo de luz, Lúcifer, responsável por todo o louvor do átrio, e ele então um dia almejou ser maior que Deus, ser igual a Deus, e aí Deus então o expulsa, e ele vem, e assim, tomando posse aqui da terra, ele tem um propósito também. E qual que é o propósito? Desvirtuar, destruir a criação de Deus, desvirtuar aquilo que Deus criou com o coração aberto. Porque Deus, quando faz o homem, disse assim: olha, fazei-o a nossa imagem, a nossa semelhança. Quer dizer que nós temos, irmãos, o DNA de Deus. Nós temos o DNA de Deus. Não somos como Deus, mas fomos criados por Ele com muito amor. E eu dizia aqui, e todos deste mundo, irmãos, eles têm dentro de si liberado o amor de Deus. Livro de João, no capítulo 3, versículo 16,
Deus diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por mim e por você, por cada um. Então seja aquele que está no presídio, seja onde estiver, lá no meio do mato, na guerra, no Afeganistão, na Líbia, aonde quer que eles estejam, crendo ou não crendo, tem o amor de Deus à sua disposição, porque assim Deus é. Mas nós falamos também de filho aqui. E existe uma diferença entre sermos criados e termos o amor de Deus e nos tornarmos mais do que isso para Deus. Que está lá em João, no capítulo 1, versículo 12. João, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam. Diga assim, receber. Diga, receber. Aí olha como continua o versículo: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então há uma diferença entre ser criado por Deus, ter como criatura o amor de Deus disponível, mas ter a paternidade de Deus à nossa vida. Porque todos nós temos o amor à disposição, mas não temos a paternidade, porque a paternidade está sobre aquele que o recebe e aquele que crê. Diga assim: recebo e creio. Então ele diz assim: você me recebeu, você crê, então você é filho. E aí entra a grande diferença, porque o homem desligou Deus através do pecado. O homem era ligado em Deus, mas através do pecado ele desliga e se liga no pecado. Através da desobediência entra o pecado no mundo, e o homem fica ligado a essa maldição da morte, do pecado. E ele atrai essa maldição para a minha vida e para a sua vida também, através da desobediência. Faz assim comigo, ó, desse jeito aqui, ó. Diga assim: eu ligado ao pecado. Mas aí Deus, irmãos, tem um propósito: desligar do pecado, faz assim, e ligar em Deus novamente. Quem está entendendo aí, diga amém. Então eu era ligado ao pecado, mas Deus quer desligar do pecado e ligar a Deus novamente. Está ligado ou não? Isso é muito impressionante, irmãos, porque a responsabilidade de ter paternidade muda. Porque quando eu recebo a Deus como filho e Ele como meu pai, Ele passa a ter compromisso com o filho, e o filho passa a ter compromisso, aliança com o pai. Amém ou não amém? A criação não tem isso, irmãos. A criação não tem isso. Quem aqui tem pet? Quem aqui trata o seu pet como filho, irmão? Quase todo mundo. Hoje é unânime, né, irmão? Ah, meu povo, fala com o cachorro, né, com o gatinho. Gato é impressionante, né, irmão? Você tem todo o carinho por ele, mas ele não está nem aí com você. Ele está pouco se lixando contigo. O cachorro não, irmão. Você dá um tapa nele, dali a pouco ele volta balançando o rabo e vem, tipo, já, aí vem, né? Porque faz parte do caráter dele. O gato já não liga muito, o gato é muito independente. Mas cada um tem, irmão, eu conheço gente que tem cobra de estimação. Carrega no colo. Mas há uma diferença. Você ama, você sustenta, você cuida. Mas a verdadeira aliança do pai está em seus filhos. Por mais que você ame, por mais que você cuide, por mais que você faça o melhor que você pode fazer pelo seu pet, o verdadeiro compromisso de educar, de trazer na linha, de ensinar o caminho, está com nossos filhos. Porque a gente sabe, irmãos, que os nossos filhos serão o legado de um compromisso de paternidade. Assim também é com Deus. Ele ama a todos, Ele ama a todos, mas Ele só tem compromisso com o filho. Então eu preciso me ligar a Ele, para que a aliança de filho se torne real na minha vida. E aí, irmãos, entra o propósito.
Porque se o propósito de Satanás é destruir, é corromper aquilo que Deus criou para que não se torne filho, o propósito de Deus, o verdadeiro propósito, é nos religar a Ele novamente. E Ele começa esse propósito. Eu imagino a reunião montada no céu, irmão, aonde Ele chama o Espírito Santo, Ele chama Jesus, e Ele diz: olha, nós vamos cumprir um grande propósito. Eu criei o homem para que ele fosse filho, mas o pecado desligou o homem de mim. E hoje eu tenho alguns homens que eu me ligo para que eles possam ser ligados. Mas eu preciso religar a humanidade, o homem a mim novamente, como filho, para que eu tenha uma aliança com ele, e ele tenha uma aliança comigo, para que ele me chame de pai e eu possa chamar de filho. Então ele chama Jesus: olha, Jesus, porque desde o princípio, se você ler a palavra do Senhor, o verbo era Deus, e ele estava com Deus. E depois fala assim: o verbo se fez carne. Jesus estava desde o princípio. Jesus estava com Deus na criação. Jesus estava acompanhando a criação do homem, ou acompanhou o desligamento. Mas naquele instante Jesus seria o responsável para religar o homem a Deus. E Deus o chama, e eu entendo que ao sentar fala assim: olha, filho, você vai nascer de uma mulher, vai nascer como homem, você vai ter frio, você vai ter sede, fome, vai ter tristezas, vai se angustiar, vai sofrer, vai sentir dores, mas tudo isso com um propósito: para provar para os meus filhos que o que está escrito é verdade, que tudo é possível para aquele que crer. E tudo quanto como homem você vencer, você está transferindo o desejo de vitória a esses corações. E Jesus então nasce, e Deus fala: eu vou agraciar uma mulher, e ela será agraciada, e você nascerá. Humanamente você terá mãe, mas não terá pai, e espiritualmente terá pai, mas não terá mãe. Mas vai cumprir um propósito verdadeiro. E ele cresce, eu imagino Jesus adolescente, ainda um pré-adolescente. Um dia os pais o perdem numa festa em Jerusalém e ficam desesperados: onde está Jesus? Cadê Jesus? E pergunta para outro, ninguém viu Jesus. Irmãos, a gente tem filho pequeno, quando a gente, por um lapso de tempo, a gente perde, a gente procura nos lugares mais óbvios, aonde tem bastante criança, aonde tem brinquedo, porque a gente acha assim: eles foram procurar diversão, e eles procuraram Jesus em todos os lugares e não acharam. Mas de repente talvez alguém passou e falou: olha, tem um menino lá no templo, e ele está falando do amor de Deus. Aqueles homens da lei correram lá, era Jesus, irmãos, porque Jesus tinha um propósito a cumprir. Existia um propósito a ser cumprido. E ele cresce. E ele cresce, quando ele tem a independência, ele então vai até João Batista. E assim como eu e você fizemos, e se alguns não fizeram ainda, façam, porque é o propósito de Deus para a nossa vida. Depois de adulto, já com a sua independência, ele vai até João Batista e ele é batizado nas águas. E quando ele sai das águas, ele recebe o Espírito Santo de Deus através de uma manifestação de uma pomba. E João diz àqueles homens: olha, vocês querem seguir? Então sigam a este aí que recebeu o Espírito Santo agora, porque eu vos batizo com esta água, mas ele vos batizará com fogo. E ele cumpre este propósito, porque todo na vida do homem tem um propósito.
Mas ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto, 40 dias jejuando, irmão. 40 dias orando, buscando a face do Pai. E ele é levado ao deserto para ser tentado pelo próprio Satanás. Porque às vezes, irmãos, você acha que você não vai ser tentado, porque o propósito de Deus está sobre a tua vida. Mas o próprio Cristo disse: ó, no mundo tereis aflições, mas sobre todas essas coisas, em Cristo Jesus, nós já somos mais do que vencedores. E ele continua dizendo: aí não há tentação que virá sobre vós, que vós não podeis suportar. Se elas estão aí é porque vocês têm como aguentar. Então aguente, porque através disso verá grandes vitórias na sua vida. E Jesus é tentado em 3 coisas, que eu e você também seremos tentados diariamente, constantemente. A primeira tentação é na sua necessidade. Jesus estava com fome. Depois de 40 dias, quem tem? O que você tem, irmão? Você tem fome. Olha para o teu irmão e diga assim: ó, você tem fome. É uma necessidade. Jesus tinha necessidade de se alimentar. E Satanás fala assim para ele: olha, tu és Jesus, o Filho de Deus. O poder e a autoridade está sobre a tua vida. Você está com fome. Então dá ordem a essas pedras que se transformem em pães e se alimente. E Jesus, irmãos, conhecendo o Pai, diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Maior é o que vem de Deus do que o que vem da terra. Porque nós seremos tentados em nossas necessidades. Tudo que Satanás quer é que você troque coisas poderosas, espirituais, sobrenaturais, por momentos que você está vivendo. Quantos de nós já trocamos grandes bênçãos por uma fome momentânea, por uma sede momentânea, por um desejo naquele momento que achamos necessário? É necessário isso, é necessário aquilo, e a gente começa a fazer trocas e ceder isso, e perdemos, irmãos, entregamos as grandes vitórias por uma necessidade. E amados, nós como seres humanos temos em nossa vida a qualidade do exagero. Somos exagerados, irmãos. Quem aqui já não teve o estômago? Oh, nossa, eu estou morrendo de fome. Não faz nem 2 horas que comeu. Eu tenho um menino de 13 anos, irmão. A fome dele não tem fim, porque está em fase de crescimento. Toda hora ele olha para mim: pai, estou com fome. A voz está mudando, né, irmão? Uma hora fala fino, uma hora fala grosso. Tem hora que se assusta do lado dele. Ele fala: oi pai. Oi pai. Você não sabe quem está falando. Mas toda hora eu estou com fome. Mas você acabou de comer? Mas eu estou com fome. Porque a gente tem a tendência do exagero, irmão. A gente perde porque somos tentados ao exagero. Se eu não tiver essa necessidade cumprida agora, eu não vou alcançar, eu não vou conseguir. Vai, irmão. Porque não é a tua necessidade que vai te ligar a Deus, mas é a palavra, é a presença. A segunda tentação não é mais sobre a necessidade, mas sobre o ego, sobre quem você pode ser. Jesus é levado, e ali num lugar alto, Satanás fala assim: ó, tu és o Filho de Deus, tu tens todo o poder, pula, certamente os anjos vão te pegar e não vão permitir que você caia, porque você é o Todo-Poderoso. E Jesus disse assim: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Sabe por quê, irmão? Nós vamos ser tentados em nosso ego, os tapinhas das costas. Ah, como você é bom. Nossa, você merece mais do que isso.
Você merece uma família melhor que a sua. Você merece uma esposa melhor que a sua. Você merece um marido melhor que o seu. Você merece filhos melhores. Para quem na igreja? Você é maior do que tudo isso. Você não precisa da igreja. Você não precisa dos irmãos. Você não precisa da palavra do pastor. Porque você é muito bom. Você é bom. Você, irmão, a gente é tentado nisso diariamente. Seus talentos são incríveis. E muitas vezes, esse tapinha nas costas nos tira o propósito, nos afasta da direção. E não tem nada errado em ser bom no que faz, irmãos. Não tem nada errado. Mas ser bom no que eu faço não é maior do que o meu Deus. Nada vai ser maior do que o meu Deus. E Jesus vence mais uma vez. E a terceira tentação, Jesus é levado ao pináculo, e lá lhe é oferecido os reinos da terra, as maravilhas deste mundo. E Satanás olha e diz: olha, se simplesmente me adorares, uma vez só, não precisa muito não, tudo isso será seu. E ele diz: aparta-te de mim, Satanás. Diz a palavra: só o Senhor teu Deus, só Ele adorará, só Ele louvará, só Ele livrará o seu nome. Este é o Deus, sai! E Satanás tem que sair. Porque a terceira tentação nos envolve sobre os nossos desejos mais profundos, sobre aquilo que queremos, sobre aquilo que não é nos oferecido. E muitos têm caído, irmãos, trocado aquilo que pode um dia ser por aquilo que já é. Mas eu quero dizer para você: ofereceram um reino a um rei, e eles têm oferecido reinos a quem já tem rei, a quem já tem reino. E você e eu já temos um reino. Nós não pertencemos a este mundo. Este mundo não é nosso lugar. Nosso lugar é o reino dos céus. Ele já é nosso. Mas muitas vezes a gente tem trocado o reino, que é o propósito. A gente troca o reino por uma possibilidade de conquista. Ofereceram para Jesus o que já era dele. Aí então ofereceram para você o que já é seu, porque a palavra de Deus diz que se eu creio, se eu acredito, o melhor desta terra está disponível para mim. Estão me oferecendo o que já é meu, eu preciso aprender a tomar posse. Estão te oferecendo o que já é seu, irmão. O melhor desta terra está nas tuas mãos, em nome de Jesus. Aprenda a tomar posse. Mas Jesus caminhava por um verdadeiro propósito, e ele começa o seu ministério, e ele começa a curar, ele começa a restaurar vidas, ele começa a fazer, sabe, irmãos, coisas inacreditáveis. Ele transforma água em vinho, ele ressuscita mortos, irmão. Jesus começa a fazer coisas grandiosas, sobrenaturais. Mas uma coisa é maior do que tudo: ele começa a levar as multidões a entender o reino. Então ele começa a falar muito, ele começa a falar muito sobre o reino dos céus. E o reino do céu é semelhante a um grande tesouro. O reino do céu é semelhante a um grão de mostarda. E o reino do céu, ele começa a falar do reino do céu. Ele começa a falar do reino do céu, e o reino do céu, e o reino do céu. Sabe por quê? Porque o verdadeiro objetivo não está ligado à cura, à prosperidade, à restauração, à ressurreição. O verdadeiro propósito está ligado ao reino dos céus. Porque é isso que nos liga. E ele então passa a ser, depois de muita luta, angústia, sofrimento, irmãos, ele é preso, e ele vê o homem perto dele, aquele que andou com ele, que viu os milagres, que contemplou com seus olhos quem era Deus, que confessou que ele era o Messias pelo Espírito Santo. Ele vê esse mesmo homem o negar 3 vezes, ele vê pessoas fugirem dele, meu irmão, cuspirem em seu rosto. Eles humilharam a Jesus, colocaram uma coroa de espinho, colocaram pregos nas suas mãos e nos seus pés, o penduraram numa cruz. Mas a única coisa que saiu daquela boca é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque o objetivo era o sangue levar ao reino. E naquele momento, 2 bandidos, um de cada lado, condenados pelo mesmo crime,
talvez até parceiros de crime. Jesus ali, muita dor, muito sofrimento, muita angústia, sangue jorrava, já sem ar, porque imagina o peso do corpo, irmãos, estabelecido abaixo, não permitia que os pulmões se enchessem direito, o coração já não batia da mesma forma, as gotas de sangue escorriam pela sua pele, pelas suas mãos, e aquilo ia tornando ele as hemorragias, tornando ele anêmico, porque o sangue estava indo embora. Mas um daqueles homens diz assim: ei Jesus, eu tenho ouvido o que esses homens estão falando e é verdade. Se tu és o rei, então desça dessa cruz, salva-se a ti e salva nós também. Mas do outro lado, o outro homem diz: ei, você não sabe o que você está falando. Eu e você temos justiça que está acontecendo, somos culpados. Este homem nada, nenhuma culpa tem, nada fez para merecer aonde está. Eu e você merecemos o que está acontecendo aqui agora. Como tem coragem de falar isso? E ele olha para Jesus sem esperar coisa alguma, irmão, porque viu o estado de Jesus. Mas ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus, irmão, não podia nem falar, sofrendo, angustiado, muita dor, mas toma o seu último fôlego talvez, levanta a cabeça, olha para aquele homem e diz: ei, hoje mesmo tu estarás comigo neste reino. Porque aquele homem não via só um homem machucado, mas via o reino em Jesus. E quando a gente aprende a ver o reino em Jesus, o reino nos pertence. Se eu olho para Jesus e vejo o reino dele me pertence. Eu quero dizer para a tua vida: olhe Cristo nesta noite e veja o grande reino de Jesus, porque ele é seu, ele é meu, ele é da tua casa, é da tua família. E eu quero profetizar: ninguém vai se perder na tua casa, porque o reino está na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Há um reino de Cristo em nossa vida. Há um reino. Poucos minutos depois, Jesus toma o seu último fôlego e diz: olha, Pai, receba o meu espírito, em tuas mãos o entrego. E ele diz: está consumado. O propósito de salvação, o sangue foi derramado. Jesus morre. Ele morre, irmão. Para muitos o reino havia acabado, para muitos que andavam com ele, o reino havia acabado. Olha, Jesus morreu, acabou. E quantas vezes, irmãos, a gente para de pensar no reino, porque acha que está demorando, as coisas não estão acontecendo, e a gente entrega os pontos muito fáceis, porque acabou, nada vai mudar, as coisas não vão mudar, minha casa não vai mudar, minha família não vai mudar, meus filhos não vão mudar, o meu marido não vai mudar, a minha esposa não vai mudar. Mas eu quero dizer a você: continue focado no reino, porque Jesus pode ter morrido, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então tem reino e tem mudança para mim e para você, em nome de Jesus. Tome posse. Há um reino, esse é o verdadeiro propósito. E eu imagino, irmãos, naquela manhã de ressurreição de Cristo, eu imagino o barulho que não fez aquela rocha deslizando, porque era uma rocha muito pesada, e ela foi deslizando, estrondando, Senhor. O que eu imagino, eu escuto sons, irmãos, na minha imaginação, como foi estrondoso, de repente a luz saindo de dentro daquele túmulo, porque a morte não pôde conter o reino em Jesus, a morte não pôde conter. E de repente vem uma mulher com tudo pronto, os paninhos, talvez um perfume para perfumar o corpo de Cristo. Mas de repente ela encontra alguém que olha no fundo dos seus olhos e diz: ei mulher, por que procura aquele que vive entre os mortos? Volta correndo e avisa que eu não morri, mas ao terceiro dia, hoje, o Filho do Homem ressuscita e cumpre o propósito, porque o véu se rasgou, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, e o homem foi novamente ligado a Deus. Nós temos ligação direta por conta disso.
Quando você dobra o joelho lá no teu quarto, Deus está ligado a você. Quando você clama a Deus no trânsito, Deus está ligado a você. Porque o pecado foi desligado do homem e foi religado a Deus. Deus está com você. Esse é o verdadeiro propósito. Ele passou tudo isso, ele sofreu, ele se angustiou. Ele, irmão, morreu naquela cruz. Cada martelada, cada chicotada era minha, era sua. Cada dor, cada gota de sangue era por mim e para você, para tirar a ligação do pecado e religar em Deus. Mas o verdadeiro propósito está dentro de uma escolha. Deus não obriga nem eu nem você a nada. Se você quer continuar ligado ao pecado, fique à vontade. Quer continuar ligado a este mundo, fique à vontade. Porque Deus não vai desligar da tomada porque você não quer desligar. Você vai permitir ele ficar ligado. Quem está tentando arrancar a extensão da parede é Satanás, irmão. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Para mim é uma escolha fácil, mas para muitos não. Para muitos ainda está ligado às questões deste mundo, a culturas mundanas. Ai, eu vou perder a minha liberdade. Ao contrário, irmãos, ao contrário, quando você passa, desliga do pecado e se liga a Deus, porque quem escraviza o homem é o pecado. Deus dá-nos liberdade para escolher. Minha mãe, depois que eu fui para a igreja, ela desceu as águas do batismo no primeiro culto que foi. Primeiro culto, irmãos, minha mãe não aceitava. Antes desse culto de batismo, eu ouvi da minha mãe assim, ó, eu preferia ver você e sua irmã mortos do que ir na igreja. Mesmo assim, nós engolimos aquilo e fomos para a igreja. Naquele culto chegou a minha mãe. Fumava desde adolescente. Minha mãe me teve aos 42 anos. Eu me batizei aos 10. Minha irmã se batizou depois de um ano e meio. Minha mãe já tinha passado dos 50. Fumando 5 maços de cigarro por dia. Magra que dava dó, igual aquela canção do Rebanhão, Luiz. Eu era magro e meu paletó tinha uma lista só. Ela era assim, irmão, doente. De repente minha mãe chega naquele culto. Primeira vez que tinha ido na igreja na vida. Minha mãe na festa estava pregando e ela pegou uma palavra, irmão. Quase que eu aceitei Jesus e decidi batismo de novo. Não tem que batizar de novo. Naquele primeiro culto, quando a pastora encerra a palavra e ela fala assim, olha, levanta aí quem vai se batizar. Minha mãe lá na última cadeira da igreja levanta e vai para a fila do batismo. Eu ainda pedi para uma diaconisa, olha, aquela senhora lá atrás é minha mãe. É a primeira vez que ela vem na igreja. Eu acho que ela se confundiu. Vai lá e fala para ela que é a fila do batismo, não é fila de oração. E a diaconisa, vó Rosa, dá a volta à igreja, vai lá e volta. Ela falou, aí a vó Rosa falou assim, ó menino, sua mãe mandou se calar a boca, ela sabe o que está fazendo. Eu falei, então tá bom. E naquele dia ela desce as águas do batismo. Estou contando para você entender o que é liberdade. Minha mãe foi desde adolescente escrava de vícios, de bebida, de cigarro. A minha casa era um centro de macumba. E ela desce as águas do batismo. Nós vamos embora em silêncio, eu, ela, minha irmã. E minha irmã falava assim, pergunta para ela o que aconteceu. E eu falava para minha irmã, você é doido? De jeito nenhum, não quero saber disso não, deixa Deus fazer a obra. E ali em silêncio, irmãos, ela chegou na minha casa, ela pegou um saco, ela começou a colocar todas as imagens de esculturas. Ela foi lá, abriu a pia, pegou todos os garrafões de cachaça, de vinho, jogou na pia, jogou no tanque, pegou aqueles maços de cigarro, pacotes que ela comprava e começou a colocar naquele saco de lixo e levou tudo lá para fora e deixou um maço de cigarro só em cima da televisão. E durante 2 meses a 3 meses ficou aquele maço de cigarro.
E ela começou a ir na igreja, irmão, todo dia. Segunda-feira, culto na irmã Zefinha, vamos no culto. Terça-feira, culto de oração na igreja, vamos no culto. Irmão, chegou sexta-feira, eu falei: mãe, não precise tanto na igreja. Ela falou assim para mim: não queria que eu fosse para a igreja? Vamos para a igreja. E a gente ia na igreja todo dia. Passado esse tempo, eu criei coragem e falei: mãe, a senhora não fuma mais desde que desceu as águas do batismo. Porque a minha mãe foi liberta no batismo, irmão. Foi curada no batismo. Você acha que está distante disso? Nós temos um diácono aqui da igreja que tinha tumor cerebral, que desceu as águas do batismo e foi curado no tanque. Deus, ó, curou, arrancou o tumor da vida dele. E eu criei coragem e perguntei: mãe, por que esse cigarro ainda está em cima da TV? Aí ela falou: por muitos e muitos anos eu fui escravo dele. Agora, se eu quiser fumar, eu fumo. Mas eu decidi não fumar. Isso é liberdade, irmão. Se você acha que o pecado te dá liberdade, que este mundo te dá liberdade, não, quem te dá liberdade é o propósito, é a salvação, que permite que você até escolha pecar se você quiser, mas te dá o direito de não o fazê-lo, mas também dá o direito que se você o fizer, Deus é fiel, justo e verdadeiro para perdoar pecados. Amém ou não amém? Então o propósito, irmãos, traz liberdade. E o propósito de Jesus foi morrer naquela cruz para me salvar, salvar você, a sua casa, os seus parentes, desde os mais próximos até os mais distantes. Mas é uma escolha. Olha para essa pessoa linda que está do teu lado e fala assim: ó, é escolha. Fala para ela: a escolha tem que ser sua, não pode ser minha. Irmão, por mais que nós possamos orar pelos nossos filhos, orar pelos nossos pais, pelos avós, tios, amigos, a escolha vai ser sempre pessoal, única e intransferível. Porque ninguém vai amarrado no meu pé para o céu. Meus filhos não vão amarrados para o meu pé para o céu. Eles vão ter que aceitar Jesus, vão ter que crer, ser batizados e serão salvos. E eu dou glória a Deus, porque na minha casa eu posso dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Pastor, eu não posso dizer isso ainda, mas eu quero profetizar: você vai dizer em nome de Jesus. Porque através da sua vida, da graça de Deus em você, você vai conquistar a sua família como eu pude conquistar a minha. Minha mãe faleceu aos 80 anos, diaconisa da obra de Deus, limpava a igreja, cuidava da igreja. Aos 80 anos, irmãos, ela disse assim para mim: filho, eu combati o bom combate, cumpri o propósito, agora o propósito é o reino, e eu estou indo para lá. E foi, irmão, sem sofrimento, sem se angustiar, não via tristeza nos olhos dela. Por quê? Porque quem tem reino sabe para onde está indo. E tudo que eu quero nessa noite é que você saiba para onde você está indo. Porque se Jesus voltar hoje, aonde está o seu reino? Porque se Ele vier buscar a igreja hoje, aonde está o seu reino? Você sente a salvação dentro do seu coração, para que o reino do céu se cumpra na tua vida? Se coloque em pé. Se coloque em pé. Feche os seus olhos. Há um propósito, há um propósito. Oh, há um propósito, há um propósito. Ora balabasure la lama. Ora balabashe. Oh, aleluia. Há um propósito, há um propósito. Talvez você nunca tenha dito sim para Jesus, porque você precisa recebê-lo. Você precisa se tornar filho, mas se só torna filho aqueles que o recebem. E se você receber a Jesus hoje, o benefício da paternidade estará sobre tua vida. O reino estará estabelecido sobre a sua vida. Talvez você nunca tenha dito sim para Jesus, mas se você está neste lugar hoje e nunca disse sim para Jesus,
para esse Cristo que morreu por mim e morreu por você, que quer tirar você desse laço deste mundo, das tristezas e angústias, e levar você para um reino, um reino estabelecido. Se você nunca disse sim para Jesus, levanta a tua mão aí que eu quero orar por você. Levanta o mais alto que você puder, o mais alto que você nunca disse sim para Jesus, você nunca o aceitou, você nunca disse: Senhor, o Senhor é o meu Salvador. Se você vai estar fazendo isso hoje, levanta a tua mão o mais alto que você puder. Eu quero pedir para os pastores que aqui estão, se você está vendo uma mão levantada, vai até perto desta pessoa agora, porque nós vamos orar juntos com ela, em nome de Jesus. Os obreiros, rapidamente, pastores, obreiros, líderes, viu uma mão levantada, vai até lá. Tem mãos levantadas aqui, ó. Tem mãos levantadas lá atrás, aqui no meio tem mãos levantadas. Chega até perto dessa pessoa. Os obreiros aí, você que faz parte do altar, é músico, Deus tem uma aliança na tua vida, Deus quer te usar agora, Deus quer te usar agora. Vai até essa mão levantada aí, em nome de Jesus, vai até ela agora. Ora baixeira, balabaxora, lamalaê. Oh Espírito Santo, isso, fica perto dessa pessoa que está a mão levantada aí. Aleluia, 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 aleluia. Fica perto dessa pessoa aí. Nós vamos orar juntos agora. Nós vamos orar juntos agora, em nome de Jesus. Eu quero que você que está junto, você pastor, líder, que está com essa pessoa aí, com as mãos levantadas, você vai orar com ela agora. Ela vai repetir com você essa oração. E diga assim comigo, ó: Senhor Jesus, eu recebo a Ti como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu agora decido me desligar do mundo e me ligar a Ti espiritualmente, Pai. Diga assim: Senhor Jesus, escreva agora o meu nome no livro da vida, com pena dourada e com sangue, para que nunca mais se apague, em nome de Jesus. Se você puder agora pegar esta pessoa e trazer aqui na frente, convide ela para com carinho vir aqui na frente, porque nós vamos pedir para os recepcionistas pegarem o nome desta pessoa agora, em nome de Jesus. Igreja, levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus agora. Se você quer se reconciliar com Deus, talvez você precise se reconciliar com o Senhor agora. Há quanto tempo você já recebeu a Jesus, mas as coisas têm esfriado, as coisas não estão boas, você sente que tem alguma coisa errada. Então agora é a hora de você decidir. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, porque você vai renovar a sua aliança com Deus. Você vai renovar a sua aliança com Deus agora. Você vai renovar essa aliança espiritual, esta presença agora, em nome de Jesus. Pode vir, sai do seu lugar. Vamos orar, igreja. Levanta as tuas mãos, fecha os seus olhos. Oh Pai eterno, Deus grande, pode vir. Há uma renovação de aliança para a tua vida. Há uma renovação de aliança para você. Pastores, orem com essas pessoas agora. Em nome de Jesus agora. Eu creio, Senhor, na renovação desta aliança. Aqueles, Senhor, que te receberam como suficiente, Pai, salvadores agora, Senhor, é Tu, Salvador desta vida, em nome de Jesus. Aquele que está renovando a sua fé, Pai, que por muito estava perdido, pois a Tua palavra diz que o Senhor agora, Pai, que o Senhor agora, renova o poder desta aliança. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Deus. Aleluia, balabaxeira, balas. Diga isso, igreja. Diga isso. Ali estávamos, o Salvador, seu corpo lá na cruz. Aleluia! Seu sangue derramou o preço do pecado.
Ele levou. Aleluia! Bendito é o teu nome, Senhor. Levante as tuas mãos e adore ao teu Deus agora. Oh! Pois Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, A morte enfrentou. morte enfrentou. Aleluia! Todo o poder das trevas vencido. E o quê? A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Diga e isso! nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre. Levante as suas mãos e declare: Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre! Pra sempre exaltado, Pra sempre exaltado é. pra Pra sempre sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Você já recebeu essa aliança, já recebeu a Jesus na tua vida. Dia 16, irmãos, a palavra diz assim, ó: aquele que crer e for batizado será salvo. Deus tem o mesmo poder das águas do batismo da minha mãe, do irmão Roberto, o poder curador, transformador e restaurador de uma nova vida com Cristo. Se você entende isso, você que não é batizado, dia 16, a Bíblia diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer já está condenado. Crendo nesta palavra, você que não desceu as águas do batismo, não saia daqui hoje sem dar o seu nome, porque isso vai transformar a sua vida, como transformou a minha. Eu me batizei aos 10 anos de idade. A pastora não queria me batizar porque eu era muito novo, mas eu falei com tanta ousadia e fé com ela, que ela decidiu me batizar. Daquele batismo em diante, nenhuma entidade desceu no centro de Macumba, que era a minha casa, mais, porque a presença de Jesus era maior do que aquilo. Eles tiveram que ir embora, irmãos, porque aonde Deus entra, o mal tem que sair. Estou testemunhando isso para você. Não saia daqui hoje sem dar o nome do batismo. Se você decidir agora, levanta a tua mão e diga: eu quero, pastor, eu vou mudar a história da minha vida. Eu vou mudar a história da minha vida. E você vai se batizar no dia 16. Dia 15 tem um encontro. Dia 16 nós temos o batismo às 18 horas. Deus tem coisas poderosas na sua vida, em nome de Jesus. Não saia daqui sem dar o seu nome para o batismo, em nome de Jesus. Você que está recebendo a Jesus hoje, você que está recebendo a Jesus hoje, que confessou, você que está renovando a sua aliança, continue nesse propósito. E se você que está recebendo Jesus hoje, você precisa confirmar isso através do batismo. Confirme isso, que o batismo é um novo nascimento, é a nossa confissão pública de que recebemos a Cristo. E eu profetizo isso na tua vida. Deus vai curar, transformar, restaurar e transformar a sua vida, como fez comigo e a minha família, em nome de Jesus. Amém? Vocês que aceitaram a Jesus, pastores, levem essas pessoas ali com o pessoal da recepção, para que eles possam pegar o nome de vocês, em nome de Jesus.
Acompanhem, o pessoal da recepção pode esperar eles aqui, para que eles sejam recebidos por vocês. Vocês que estão renovando, continuem nesse propósito de renovação, de poder, de conquista, em nome de Jesus. Pastora Márcia, leva nossa querida lá em nome de Jesus, para que ela possa receber aí, os nossos cuidados. Tem anjos aí prontos para abençoar a sua vida. Quem está abençoado aí, diga amém. Então eu quero reforçar, domingo às 9 da manhã e às 18 horas, meu irmão, venha de amarelo, porque o poder do Espírito Santo vai se derramar sobre a sua vida. A nossa santa ceia, irmão, não perca por nada. Não perca por nada, em nome de Jesus. Amém? Coloque a sua mãozinha em posição de receber. O pastor Carlos César está ministrando hoje fora, mas deixou um grande abraço a você. Então receba este abraço da vida do nosso pastor, em nome de Jesus. Coloca a sua mãozinha em posição de receber. Fecha os teus olhinhos. Que a graça de Deus Pai, a comunhão de Deus Filho e a gloriosa paz do Espírito Santo de Deus derrame sobre essas mãos toda sorte de bênçãos e uma unção vitoriosa para a honra e glória do Senhor Jesus. Eleva a tal da tua cabeça, já como o óleo da unção derramado sobre tuas vestes, mãozinhas estendidas aqui para frente. Eu profetizo, esta será a melhor semana da tua vida, em nome de Jesus. Paz seja convosco. Deus abençoe.